A partir de agora, pelas ondas sonoras da Rádio Bom Pastor FM, está entrando no ar o programa RL Conexão Saúde. RL Conexão Saúde, levando saúde até você. Na apresentação e sonoplastia, Marcos Vinícius. Uma produção e realização da RL Clínica Integrada, Dr. Ronaldo César e doutora Laiana Liz, levando informação e descontração para suas tardes de sábado de um jeito diferente. Aumente o volume, porque estamos no ar. Programa RL Conexão Saúde. Estamos aqui em mais uma RL Conexão Saúde. Dessa vez a gente vai trazer um tema muito recorrente no nosso dia a dia e que, por mais que seja recorrente, ainda traz muitas dúvidas para os nossos pacientes, né? Que inclusive foram os nossos pacientes que sugeriram esse tema. Dessa vez, então, vai ser um prazer esclarecer um pouquinho as dúvidas de vocês. Então, nós vamos falar hoje sobre diabetes. E para isso, o Dr. Ronaldo está aqui hoje para falar um pouquinho sobre o que é essa doença, quais são os sintomas, como que é diagnosticado, como que trata e qual a repercussão disso no nosso organismo, dessa doença no nosso organismo. Será que tem cura? O que fazer, né? Como proceder? O diabetes, ele é uma doença tão comum na nossa prática clínica que boa parte dos nossos pacientes tem algum parente, ou conhece alguém que tem, ou seja, de alguma forma, algum dia na sua vida você vai entrar em contato com alguém que teve diabetes, ou que tem diabetes, ou que está no estado de pré-diabetes, ou que perdeu um familiar por complicações do diabetes, porque o diabetes é a principal causa de internamento no mundo, é a principal causa de perca, de amputação não traumática de membro, e é uma doença extremamente limitante, porque ela é bimodal, ela tem um tipo que acontece na infância e outro tipo que acontece no adulto mais velho. Mas para a gente começar, vamos falar primeiro o que é essa doença. O que causa o diabetes? Pronto, o diabetes é uma doença hormonal, é uma doença endócrina, uma endocrinopatia, isso todo mundo sabe. O diabetes, ele é uma doença do metabolismo dos carboidratos ou do metabolismo do ADH, que é, acho que a segunda pergunta, a segunda indagação dos nossos usuários, quais são os tipos de diabetes. Então, para efeito que vocês mais conhecem, e todos os que estão aqui me ouvindo conhecem, é o diabetes mellitus. O diabetes mellitus é um tipo de diabetes cuja a fisiopatologia ocorre por deficiência de insulina ou resistência insulínica periférica. Ou seja, o indivíduo que tem diabetes mellitus, ele não consegue metabolizar de forma correta os carboidratos, os populares açúcares no organismo. E esse acúmulo de açúcares desenvolve todos os sinais e sintomas e a fisiopatologia do diabetes. Outro tipo de diabetes que eu vi aí no seu roteiro, era a pergunta subsequente, é o diabetes insípidos. O diabetes insípidos, embora seja assim, extremamente desconhecido por muitas pessoas, inclusive alguns profissionais de saúde desconhecem que existe um diabetes mellitus insípidos, é a deficiência na regulação de outro hormônio, o antidiurético, o ADH.
Nesse caso, esses indivíduos perdem muito líquido por distúrbio no hormônio antidiurético. Mas é uma doença assim, pouco comum. Acho que na minha prática clínica inteira eu vi um na faculdade e outro lá em Amanaiara. Um paciente, ele bebia 20 litros de água por dia e urinava 20 litros de água por dia. Pelo menos o balanço hídrico dele Estava estava ótimo. estava retendo. Mas chamou a atenção, a gente pediu a dosagem de ADH e iniciou a investigação e era diabetes insípidos. Mas, como hoje o foco da gente vai ser o diabetes mellitus, eu acho que vale a pena te dizer o que é. A gente já falou que é um distúrbio dos carboidratos. Para quem não conhece, eu trouxe uma peça. Quem produz a insulina é o pâncreas. O pâncreas, que é uma glândula mista do nosso sistema digestório, ele possui uma porção endócrina. Na porção endócrina existe uma região chamada ilhotas pancreáticas, cujo epônimo antigo era ilhotas de Langerhans. E essas ilhotas apresentam células produtoras de insulina. Ou seja, elas sentem, elas percebem o nível de glicemia no organismo através do sistema digestório e, a partir da sensibilização dos níveis de açúcares no organismo, ela começa a produzir e a secretar o hormônio que vai regular esses açúcares no corpo, que é a insulina. Então, baseado na fisiopatologia que eu acabei de descrever bem rapidinho, é bem mais complexo, mas basta isso para você entender. A gente subdivide os tipos de diabetes mellitus. Existe o diabetes mellitus do tipo 1, conhecidíssimo, a gente tem casos aqui na clínica. Ela recebe esse nome de diabetes mellitus tipo 1, mas também é chamada de diabetes mellitus do tipo juvenil, porque agride prioritariamente crianças. Crianças ali em torno de 5 a 10 anos são o público mais afetado. A principal característica da diabetes mellitus do tipo 1 é a perca da produção de insulina, ou seja, o pâncreas dessas crianças não conseguem produzir insulina. Eles não produzem a insulina e, em contrapartida, eles acumulam muitos açúcares e vão levar aos sinais e sintomas e às complicações clássicas do diabetes. Existe outro diabetes, o diabetes mellitus do tipo 2. Esse é mais comum no adulto mais velho, ali por volta dos 40, 45 anos, e ele ocorre por uma deficiência na síntese, ou seja, na produção de insulina e ou um aumento da resistência insulínica periférica. Deixa eu melhorar. Além dele produzir pouca insulina, a pouca que ele produz não consegue atuar, não consegue funcionar nos tecidos periféricos. Nem é suficiente e o pouco que produz não presta. É mais ou menos isso que funciona, que ocorre. Ou seja, diabetes mellitus tipo 1 não produz nada de insulina. O indivíduo não produz insulina. O diabetes mellitus do tipo 2, ele produz um pouquinho. E mesmo o pouco que produz é pouco. Não é suficiente para desencadear o metabolismo dos carboidratos. Precisa de um empurrão. A gente vai discutir isso com certeza. Tem pergunta aí para a gente falar depois sobre como tratar. Porque de acordo com a fisiologia, a fisiopatologia, você vai tratar. Existe um diabetes mellitus tipo 3, eu vi que você já falou aqui, muita gente chama de tipo 3, mas é conhecido corriqueiramente como diabetes mellitus gestacional. O diabetes mellitus gestacional é, digamos assim, o comprometimento do metabolismo dos carboidratos durante a gestação. É uma mulher que não tinha diabetes, não tem que ter, porque senão já era um diabetes prévio. Ela não tinha diabetes e abre um quadro de diabetes mellitus na gestação. Então, aquele quadro é diabetes mellitus gestacional. Muitas vezes até reverte depois do parto. A mulher pariu, perde os efeitos contra-insulínicos, que existem hormônios placentários que são contra-insulínicos,
Na hora que ela perde a placenta, porque a placenta vai embora junto com o feto no parto, então perde a contrarregulação insulínica e, consequentemente, ela consegue controla os níveis de açúcares, controla os níveis insulínicos, porque quem atrapalhava, na realidade, eram os hormônios contrainsulínicos placentários, certo? Existem outros tipos de diabetes, a gente não vai parar por aqui. Existe diabetes... Os mais comuns, né? Existe diabetes mellitus relacionado a infecções, existe diabetes mellitus relacionado a outras endocrinopatias, existe diabetes mellitus secundário a outro episódio, alguma outra doença, existe o diabetes mellitus provocado por álcool, insuficiência pancreática por uso abusivo de cachaça, existe outras, um monte, mas eu acho que as principais e que você precisa, você, nosso telespectador que nos acompanha no nosso sistema de saúde, se vocês sabendo de 3 e encarando as 3 como um problema de saúde pública, já é o suficiente para você saber, pelo menos orientar quando procurar. Então, é importante falar, nesse caso, dos sintomas, né? Porque muitas vezes eu percebo que, por exemplo, o paciente fala, meu pai, minha mãe tem diabetes. Quando é que eu devo começar a fazer os exames? Já, desde já, né? Você deve começar e ficar monitorando, porque a qualquer momento pode acontecer, porque você já tem um fator genético, além do fator comportamental também, né? Que a gente deve levar em consideração. Então, você não deve esperar os sintomas, porque quando começam os sintomas, que o Dr. Ronaldo vai falar já, provavelmente você já está com alguma deficiência de insulina. O curioso é que você falou uma coisa correta, né? Existe um fator genético, com certeza existe, é mais prevalente, é mais expressivo no diabetes mellitus tipo 2, né? Que é assim, pais que tiveram diabetes mellitus tipo 2 passam uma forte tendência aos filhos a terem diabetes mellitus tipo 2. Do tipo 1 existe uma predominância genética, só que não é tão intensa, não é tão expressiva quanto a do tipo 2, isso a gente já vem falando há mais tempo. Agora, quando você fala, quando é que eu vou procurar? Só quando tem sintomas? Você fala muito bem, só aparecem sintomas quando já tem, não tem mais insulina. Porque quem é que abre a forma típica do diabetes? A diabetes mellitus tipo 1. Porque os famosos 4Ps. 4Ps, os polis da diabetes. Mas quem abre classicamente com polifagia, ou seja, o indivíduo come, emagrece, não ganha peso, só come. Polidipsia, ou seja, o indivíduo bebe o dia todo bebendo água. Poliúria, o indivíduo passa o dia todo bebendo, ou aumentou urinando, ou aumentou o número de idas ao banheiro. É um indivíduo que acorda 5, 6 vezes para ir ao banheiro. Precisar acordar para fazer xixi à noite, na madrugada, é um sinal de alarme muito importante, né? Porque para você tá dormindo e precisar levantar para ir ao banheiro, já é um sinal de doença. É nictúria, por exemplo. Outra, perda de peso. Ou seja, os sintomas clássicos do diabetes, assim, está na tua cara. O Raimundinho da padaria diagnostica um diabetes mellitus do tipo 1 se surgir com esses 4 sinais, são os 4 P's do diabetes. Poliúria, ou seja, passa o dia todo urinando e ainda à noite continua urinando. Polidipsia, ele bebe muito. Polifagia, ele come muito, mas não engorda, porque o 4P é a perca ponderal. É aquela criança ou indivíduo jovem que come, emagrece. É o indivíduo que bebe muita água, que acorda muitas vezes na noite. Ele vai te dizer isso, acordei 5 ou 6 vezes. É um indivíduo que precisa de um pinico ali do lado para não precisar perder o padrão de sono ou uma fralda, certo? Então, são sintomas típicos. Os 4 P's que eu queria que tu decorasse, que eu queria que tu saísse desse programa entendendo, come muito, perde peso, bebe muito e mija muito. Esse é o clássico, tá? Para falar de forma mais clara para vocês, certo? Dos profissionais, os 4P, poliúria, polifagia, polidipsia e perca ponderal. São os
os tipos. Agora, o indivíduo que abre um quadro de diabetes mellitus no tipo 2, normalmente não tem sintoma nenhum. Nenhum. Muitas vezes o que passa no meu consultório é, eu me corto e sara rápido, como se sarar rápido fosse motivo para descartar o diabetes, né? Claro que não é. Muito pelo contrário. Eles falam se gabando. Não existe tal associação assim. É claro que os diabéticos eles têm maior dificuldade de cicatrização, mas o fato de você ter um ferimento e cicatrizar rápido não lhe livra de um posterior diabetes, nem lhe livra da diabetes agora, né, ocorrendo agora. Então, o que é que chama a atenção nesses casos? Praticamente nada, entendeu? Pode ter os mesmos pólis? Pode. Sabe qual é o problema? É que com o passar dos anos, nós, seres humanos, nós temos uma tendência a acumular gordura no organismo. Nós somos lipossubstituídos. Ou seja, quando nós somos bem jovens, o nosso percentual hídrico, o nosso percentual de água é muito maior. Associado à nossa massa muscular, a gente preenche praticamente tudo. Com o envelhecimento, vai acontecendo a lipossubstituição. O fígado vai se infiltrando de gordura, a medula óssea vermelha vai se transformando em amarela. Então, você vai engordando. Veja suas fotos, querido, de 20 anos atrás, você era bem magrinho, hoje em dia você tem gordura localizada no seu corpo. E essa gordura, ela vai meio que disfarçando, porque a gente sabe que as adipocinas produzidas pelo tecido adiposo, elas pioram a resistência insulínica periférica, diminui o metabolismo dos carboidratos e ainda, assim, elas dificultam a sua ectoscopia, o seu exame sobre se o paciente está gordo ou está magro, se ele está perdendo peso, porque muitas vezes ele perde massa boa, mas junta muita gordura. Então, é uma coisa a se pensar. Faz o seguinte, tem história de diabetes na tua família, não espere os sintomas. Porque eu volto a dizer, como você falou, se o indivíduo diabetes mellitus tipo 2 abrir um quadro de diabetes padrão, ele abre com o estado hiperosmolar, hiperosmolar não cetótico. Certo? Então não é legal. Que é uma das principais complicações de diabetes mellitus tipo 2, que é uma desidratação com estado hiperosmolar não cetótico. Essa semana eu atendi uma paciente, eu falei para ela assim, que não esperasse. Ela disse, eu já fiz meu exame de prevenção tem 4 anos, eu não fiz, mas eu não estou sentindo nada. Eu disse, você vai esperar sentir, porque quando você sente, você já tem alguma coisa, provavelmente, né? Não é mais preventivo. E assim, o exame para detectar o diabetes é justamente nessa mesma perspectiva de detecção precoce. Porque às vezes o paciente passa muito tempo sofrendo com isso, quando vai descobrir os órgãos já estão sobrecarregados, e aí a gente já vai descobrir outras deficiências. Outras complicações do diabetes, não mais o diabetes, né? Porque se a gente diagnosticar de forma precoce, a gente tem como postergar essas complicações para bem longe. Tipo, o indivíduo abriria uma complicação do diabetes, uma complicação microvascular, com 3 a 5 anos, a gente tratando, a gente joga para 10, 15, 20 anos, ou seja, é melhor botar para frente, né? Então, assim, se todos os nossos pacientes soubessem, né, procurar o médico com antecedência, né, sem ter sintomas, fazer os exames preventivos, aquele check-up, aquele exame de rotina, porque é isso que é importante. É fazer para prevenir, né, para detectar precocemente. Então, assim, no caso do diabetes, como que é feito o diagnóstico? Pronto, outra coisa que é bastante interessante. O diagnóstico do diabetes, a gente, volta a dizer, vai frisar no diabetes mellitus. Deixa o insípidos para depois, que a gente pode conversar no programa posterior. O diabetes mellitus, ele é diagnosticado pelo seguinte exame, glicemia de jejum. Por quê? Porque se a gente detectar níveis elevados de glicose na corrente sanguínea, é um indicativo de que o metabolismo dos carboidratos não está sendo efetuado de forma efetiva. Ou seja,
A famosa glicemia de jejum, que custa quanto, meu Deus? Bicharia. R$10. Muito pouco. E o pior, a glicemia de jejum, que é o exame diagnóstico, né? A Sociedade Brasileira de Metabologia, de Endocrinopatias, ou a própria Sociedade Americana, elas pedem pelo menos 2 exames confirmatórios. Um exame seria a glicemia de jejum. Uma glicemia de jejum acima de 126, isso é padrão, já é considerado uma atenção especial, porque aquele paciente provavelmente é diabético. Por quê? Porque ele pede um exame confirmatório. A gente já teve um caso, inclusive, que tinha dado cerca de 125. A gente fez a reeducação alimentar, né? A gente instruiu a fazer atividade física e aí pediu para voltar com um mês com um novo exame. E aí, né, veio assim abaixo de 99, não foi? Então era só por hábitos alimentares mesmo. No caso dela, era meu aniversário, eu ganhei 3 bolos, então eu tinha que dar conta de comer esses bolos. E foi justamente na época que ela fez os exames. E aí, para não acontecer isso, a gente pede também a hemoglobina glicada, né? Que não vai deixar que isso aconteça, que vocês enganem a gente desse jeito. Porque às vezes o paciente passa também uma semana comendo bem, e aí quando vem fazer o exame de rotina, parece tudo ok, né? Então, só para fechar, complementar a sua fala, a gente tem basicamente hoje um rol de 4 ou 5 exames direcionados ao diagnóstico de diabetes mellitus. O primeiro, que é o mais clássico, é a glicemia de jejum. O indivíduo vem com jejum de 6 a 8 horas, é colhido o exame e é levado ao laboratório. De acordo com o nível da glicemia, ou seja, se der até 99, o indivíduo é considerado limpo. É um indivíduo metabolicamente normal, então ele volta para a população normal. A gente não precisa ficar insistindo, a não ser que ele tenha sintomas clássicos. É o indivíduo que ele tem poliúria, polidipsia, perca de peso e polifagia e tem uma glicemia de 100, 98, vale a pena você investigar com outro método. Outra, se você quiser registrar, fazer o registro glicêmico do indivíduo nos últimos 90 dias, você abre mão da hemoglobina glicada. Até 2010 ela entrava como diagnóstico, hoje em dia ninguém aceita mais, ela só entra como acompanhamento e segmento, mas a gente precisa dela até para avaliar se o tratamento está dando certo ou se aquela glicemia de jejum não é falseada. Porque muitas vezes são complementares, né, no caso. O indivíduo vem fazer uma glicemia de jejum, mas ele tenta se enganar e enganar o médico dele. O que é que ele faz? Quando dá 4 horas da tarde, ele não come mais nada. Ele vai dormir, bebe água, dorme bem, acorda cedo, ele vem andando, ou seja, queimando energia. Chega aqui, ele está com jejum há 10, 20 horas, é óbvio que vai dar controlada, ou pelo menos falseada. Por isso que a gente abre mão de um segundo exame. Terceiro exame, que também é nossa rotina, é o POTG de 75 gramas, que é aquele que a gente mede a sensibilidade e a possível intolerância à glicemia, né, à glicose. Também é um exame extremamente bom e eficaz. Mas, para fechar diagnóstico, a gente precisa de pelo menos 2. E tem aquele pessoal que fica em cima do muro. Passou de 100, mas não chegou a 126, que é a meta diagnóstica, que é o patamar diagnóstico da sociedade brasileira, né? O que é que a gente faz? Aqueles indivíduos, eles têm uma alta propensão a diabetes. A gente só não faz carimbar na testa dele, diabético. Mas a gente assume. A gente chama de pré-diabetes. Você tem, querida. Ou seja, você quer ter agora, ou você quer jogar essa diabetes para daqui a 10, 20 anos? Por quê? Porque você tem diabetes, é um pré-diabético. Aí, o que eu faço? Vai mudar todo o estilo de vida para a gente ver se melhora. Certo? Por quê? Porque ele nem é bom, nem é sadio, porque ele não deu acima de 100, mas ele não é diabético, porque não deu acima de 126. Certo? Outra coisa que facilitou muito, eu até trouxe aqui, que a gente disponibiliza, é as maquininhas. Essas maquininhas, elas através de um furinho na ponta do dedo, eles conseguem detectar os níveis glicêmicos
na corrente sanguínea, na periferia do corpo. Qual é o barato? Isso serve para chamar a tua atenção, ou seja, é uma luz de alerta que acende quando o indivíduo tem uma glicemia capilar maior do que 100, porque ele entra no estado de pré-diabetes. Qual é a grande limitação desse método? Ele não serve para diagnóstico. Por quê? Porque ele não é eficaz, nem é tão fidedigno quanto da corrente sanguínea. Então, as maquininhas, as famosas maquininhas de lanceta digital para captar os níveis glicêmicos no capilar digital, elas servem apenas de screen, de rastreio, de alerta para você. Não é um método diagnóstico, mas te ajuda a procurar melhor e mais rapidamente um profissional para te orientar, para te dizer quanto é que você vai fazer e quais são os exames necessários. Muitas vezes, o que acontece é, ele vai numa farmácia, ele vai no pronto-socorro, ele vai em qualquer estabelecimento de saúde, ele dosa a glicemia dele, deu alta, o que acontece? Ele fica com medo de ter diabetes e já começa a sua própria modificação do estilo de vida. Ou seja, ele começa a reduzir o número de açúcares, reduzir o número de massa e começa a praticar atividade física. Resultado, daqui a 1, 2, 3 meses ele vem ótimo. Não significa que ele reverteu o quadro. Significa que ele conseguiu adequar ao metabolismo dele atual e ele vai postergar essa diabetes que ele teria agora para daqui a alguns anos, certo? Então, é válido, só não serve para diagnóstico. Se o indivíduo chegar no consultório e disser, eu testei na farmácia A, deu 130, e depois de 2 dias eu testei na farmácia B, deu 140, eu sou diabético, você vai dizer assim, você precisa de uma investigação mais pormenorizada, certo? Certo. E agora eu queria falar um pouquinho sobre as complicações do diabetes, que é um roteiro longo, são muitas as complicações do diabetes. E o que eu percebo muito é que os pacientes às vezes preferem usar remédio do que mudar os seus hábitos de vida. Melhorar a alimentação e a atividade física é um bicho de 7 cabeças que eles tentam evitar, né? Por mais que seja a melhor medida, mais conservadora, né? E o máximo que pudesse adiar o uso de medicação seria o ideal, mas muitos pacientes, por não se adequarem no prazo que a gente dá, né? Porque a gente tenta fazer ele fazer atividade física, ele melhorar a alimentação dele, mas não conseguir, a gente não vai deixar também o paciente sem assistência, né? Então a gente precisa iniciar a medicação. Algumas vezes, mesmo que a gente pudesse postergar, a gente não consegue, né? Justamente devido ao comportamento do paciente. Então nós vamos falar agora um pouquinho sobre essas complicações. O suco que você está fazendo em casa, você coloca dentro do copo o suco e coloca açúcar. Vai colocando açúcar, mexe, vai colocando açúcar, mexe. Se você colocar mais açúcar do que o necessário, aquele suco vai ficar grosso, vai ficar meio viscoso, né? Vai ficar pegajoso. Ele vai ficar com tanto açúcar que ele vai descer mais grosso na sua garganta, você vai sentir ele mais grosso. E se você esperar mais um pouquinho, aquele excesso de açúcar ele vai se depositar aí no fundo, cristalizando. Eu faço uma comparação muito boa com as minhas pacientes que trabalham em cozinha. Elas conseguem entender. Quanto mais açúcar tiver na corrente sanguínea, mais grosso e viscoso fica o sangue. E ele tem mais dificuldade de caminhar pelos vasos sanguíneos. Então, quando esse sangue ele vai passando pelas suas veias, ele vai glicosilando, ele vai passando de forma arrastada, mais lenta, mais turbulenta ali. Por quê? Porque tem muito açúcar, está grosso demais. Quando ele chega na periferia, onde tem os sangues, os vasinhos mais curtinhos, aí é que é turbulento, aí é que passa devagar e, consequentemente, vai diminuindo o aporte sanguíneo, ou seja, vai chegando menos sangue naquelas regiões.
E quando chega menos sangue numa região, aquela região morre. Ou seja, se chegar menos sangue no cérebro, o indivíduo vai ter um AVC. Se chegar menos sangue no coração, aquele indivíduo vai ter um infarto. Se chegar menos sangue no rim, aquele indivíduo vai infartando, vai causando nefropatias, consequentemente ele vai perder a função do rim. Se chegar menos sangue aos pés, por exemplo, o indivíduo, embora faça uma neurogênese vascular, ele não vai conseguir nutrir a região das pernas e, consequentemente, ele vai entrar numa vasculopatia diabética e vai matando o nervo que nutre essas terminações nervosas dos pés, consequentemente levando à neuropatia diabética. E a neuropatia diabética, a neuropatia periférica diabética, é uma das principais complicações macroscópicas que a gente vivencia no nosso dia a dia. Porque o indivíduo ele mata um nervinho, as terminações nervosas, que nutriam, que faziam a sensibilidade dos membros inferiores. Sem a sensibilidade dos pés, por exemplo, o indivíduo pisa num prego e não sente que pisou. Ele chega no hospital, não tem nada. Você vai checar o pé dele, tem um prego enficado. Às vezes um pedaço de vidro. É um indivíduo que caiu uma panela quente nele, no pé dele, não sentiu. É um indivíduo que usa o sapato mais apertado do que a forma e está esquemeando um dedinho mínimo, por exemplo, ou a cabeça do dedão. Sabe quando é que ele vai reparar? Quando já está roxo, preto, azul, ou seja, esquemiou tanto e ele não sentiu por perda da terminação nervosa, pela neuropatia periférica diabética. Que já causou outra complicação. Aí vai ter que amputar, porque o dedo está morto, está necrosado. E se fosse só o dedo, estava bom, porque se continuar ascendendo, vai chegar o pé, o indivíduo perde o pé. Se continuar ascendendo, o indivíduo perde a perna e assim subsequentemente. Então, é uma das principais complicações. A gente volta um pouquinho para falar sobre a nefropatia diabética, porque se o rim não funciona, o indivíduo diabético ganhou outra complicação que é a doença renal. E a nefropatia diabética, muitas vezes, ela é incipiente, ela vem vagarosamente acontecendo, até levar o indivíduo a uma diálise. Ou seja, quem de vocês que está me assistindo que não conhece um indivíduo que faz hemodiálise por complicações do diabetes? Sabe qual é outro barato? Existe uma glicosilação com enrijecimento das veias, dos vasos sanguíneos em geral. E esse enrijecimento torna o vaso mais duro, ou seja, diminui a complacência, a elasticidade dos vasos sanguíneos. Sem elasticidade, sem complacência, esses vasos ficam cada vez mais resistentes à corrente sanguínea, ao fluxo sanguíneo. Essa resistência leva à pressão alta, a famosa hipertensão arterial sistêmica, que nada mais é do que um aumento da resistência periférica vascular associada a uma diminuição da elasticidade do endotélio, associada a uma perda da função renal. Ou seja, os indivíduos diabéticos, assim, não é regra, não vamos generalizar, mas a grande maioria padece precocemente de hipertensão arterial. Por quê? Por falha no endotélio, por aumento da resistência e por falha no néfron, no caso dos rins. Eu acho que é o seu dia a dia também. Quando vem um paciente diabético, normalmente ele tem pressão alta. Normalmente, e se não tem, ainda vai desenvolver. E mais, quando um paciente diabético ele já vem com diabetes e daqui a 5, 6 meses ele abre um quadro de pressão alta, e acende uma luz aí que provavelmente ele acabou de lesionar um dos sistemas de controle da pressão, ou o rim, ou o vaso sanguíneo, ou o efeito de bomba cardíaca. E assim, ter diabetes você tem que entender que é uma doença crônica, que você precisa cuidar todos os dias. Às vezes os pacientes falam, a gente está explicando e ele fala, mas eu não estou tomando meu remédio, né? E não entendem o que a gente está querendo dizer. O paciente que tem diabetes, ele não pode usar chinelinho de dedo. Por quê? Justamente por isso, porque ele vai desenvolver uma neuropatia periférica,
pode ser que saia o chinelinho do dedo dele, ele pode cair, ou então pode lesionar o pé, perdeu a sandália e aí lesionou o pé, como o Ronaldo falou, e não sentiu, não observou. O nosso cirurgião vascular, Dr. Wilson, que sempre fala, antes de namorar com o seu marido, com a sua esposa, você diabético tem que namorar com o pé. Como é namorar com o pé? É pegar, olhar, observar se tem alguma coisa diferente, se tem alguma calificação, se tem alguma lesãozinha, algum cortezinho, alguma coisa diferente, né? Outra coisa que o paciente diabético tem que fazer é quando for comprar um sapato, dá preferência por comprar no final do dia, porque o pé está mais inchado, né? Passou o dia ali em pé, trabalhando, resolvendo alguma coisa, e durante a manhã, o período da manhã, não tá desse jeito. Aí se o paciente compra pela manhã, e aí ele usa durante o dia, vai fazer o que você falou, pressionar o pé a ponto de causar alguma lesão. Então tem que ter bastante cuidado nos mínimos detalhes. E apareceu alguma feridinha, qualquer coisa que você observou diferente no pé, corre para um profissional de saúde, porque a evolução também é rápida. E se alguém está nos ouvindo, está nos assistindo também, acha que eu tenho que esperar ter uma lesão? Não. Nós, profissionais, a gente tem como detectar se está havendo uma perda de sensibilidade. Existe um teste, os monofilamentos, por exemplo. A gente tem aqui na clínica, a gente pode fazer para vocês depois uma explanação sobre isso. Existem os monofilamentos, que é um mecanismo que a gente consegue testar o grau de perda de sensibilidade de determinadas regiões de um indivíduo diabético. Então não espera não. Vem e faz. Outras, é rotina no paciente diabético fazer exame de rotina. E os exames de rotina deles são níveis de colesterol, para quê? Para saber se ele já tem uma placa de ateroma, para saber se ele não está desregulando outra coisa que não a glicemia. Por exemplo, devido às vezes tem um colesterol alto, um triglicerídeo elevado, que isso vai piorar ainda mais o prognóstico dele. Ele faz função renal. Para quê? Para saber se não já está lesando. Existem fórmulas para a gente calcular o índice de creatina do paciente diabético. É um paciente que ele também faz hemoglobina glicada, uma glicemia pós-prandial, uma glicemia de jejum, não tem OTG, porque a gente tem que saber aonde é o nosso erro para a gente saber tratar de forma correta. Ele também faz exames em geral. Ureia, creatinina, o que você quiser. Pode pedir, porque o próprio Ministério da Saúde elenca um conjunto de exames que a gente não pode deixar passar. Não esquece. O eletrocardiograma tem que ter um basal. Não tem nada no coração, mas tem diabetes, querida. Então, não rola não. Faz um exame de eletrocardiograma, vai conversar com o teu médico para ele ter o basal. Para quê? Para ele saber se vai piorar alguma coisa daqui a uns anos. Outra, exame de fundo de olho tem que ser feito. Por quê? Como é que tu vai saber se a tua retinopatia diabética? Como é que tu vai saber evitar? Então, procura ter um médico para ele guiar. Não vai tomar a frente não, tá? Deixa o profissional guiar a tua terapia, que tu não vai se arrepender. A gente já falou dos tratamentos, né? Com medicação bioral, com insulina. Você quer falar um pouquinho mais, complementar? Eu acho que a gente falou sobre... fica legal a gente fechar agora o tratamento. A gente falou nos dois tipos principais de diabetes mellitus do tipo 1 e 2, né? Agora olha só o barato. Conhecendo a fisiopatologia, fica mais fácil de você atuar. Por exemplo, diabetes mellitus do tipo 1 é a perca total da síntese de insulina. Se o indivíduo não produz insulina, cara, o tratamento é só é repor. É dar para ele a insulina que ele não consegue mais produzir. Ou seja, você vai dar para ele insulina porque o pâncreas dele já não produz, certo? É um tratamento dispendioso porque ele é feito com injeções diárias e etc. E o indivíduo muitas vezes ele não consegue fazer. Eu vou cobrir aqui com o meu dedo
cobrir aqui com o meu dedo a marca, mas existem hoje essas canetinhas, as populares canetinhas de insulina. Elas vêm com um marcador aqui, é super didático, é super tranquilo. Você coloca aqui, ó, quanto de insulina, quantas unidades de insulina você quer fazer no seu paciente e ensina ele como é que faz. Por exemplo, esse aqui eu coloquei 6, então ele vai usar 6 unidades de insulina agora. Fazendo isso, ele abre a canetinha, tira a pontinha, olha o tamanho da agulha, você não vai nem conseguir ver a agulha, certo? Mas é uma agulha super discreta e indolor, já marcado aqui o número de insulina que você quer, é só apertar em cima. Apertou, está aplicado. Aquela insulina está feita, sem precisar de seringa, sem precisar de nada, ou seja, revolucionou a terapia de insulina, essas canetinhas, que além delas virem com um dosador que é bem tranquilo, elas ainda causam menos dor e são extremamente didáticas. Isso é o tratamento de diabetes mellitus tipo 1. Não adianta dar comprimido. Por quê? Porque o indivíduo não produz, cara. Então tu vai insistir para quê? Não devolve a insulina que ele não produz. Já o diabetes mellitus do tipo 2, ele, lembra que eu te disse que ele produz, só que produz pouco, quando produz ainda tem a resistência insulínica periférica aumentada, mas ele produz. Então vale a pena tu abrir mão dos hipoglicemiantes orais. Em sua grande maioria, esses hipoglicemiantes, ou eles são secretagogos, ou seja, eles estimulam o pâncreas a produzir mais insulina, ou eles estimulam o indivíduo a produzir menos açúcares, ou eles diminuem a resistência insulínica periférica, ou seja, ou eles aumentam a produção de insulina, ou eles aumentam a expressão de receptores para a insulina na periferia do corpo, ou eles diminuem a síntese de carboidrato endógena. Eu posso falar um monte aqui, por exemplo. A popular glibenclamida é um secretagogo, estimula o pâncreas a produzir mais insulina. A popular metformina é um inibidor da gliconeogênese hepática, ela diminui a síntese de açúcares do organismo. Outro, inibidor de tipo P4, entre outros, aqui que a gente pode falar um monte, as gletazonas, como a pioglitazona, entre outros, que a gente não é nosso foco falar, mas que eu estou te dizendo que existe e só atua na diabetes mellitus tipo 2, porque produz pouco, então dá uma forcinha para produzir, certo? Via de regra, mesmo o diabetes mellitus tipo 2, ela evolui uma hora ou outra para reposição de insulina, certo? Que eles não conseguem ou de alguma forma eles se beneficiam mais. A diabetes mellitus gestacional já tem um medo grande em cima, que a gente trata o binômio mãe e feto. Então, hoje, seguramente a gente usa insulina. Só insulina. Por quê? Porque a insulina não atravessa a barreira placentária, então não chega no feto. Outra, já existem estudos aprovando o uso de metformina na gestante, né? A gente consegue fazer a metformina se for de forma bem controlada. E os demais, nenhum foi aprovado, todos são categorias B, C ou D na gestação, a gente não pode usar. Antes que você finalize, tem cura? É óbvio que não, né? A doença do metabolismo dos carboidratos, existe terapia gênica que está tentando elaborar, existe. Assim como eu já discuti no meu canal AME, a atrofia muscular espinal, já existe uma terapia gênica parecida. Só que nada aprovado, nada combatido. Certo? Então, eu acho que de diabetes, se você quer um pouco mais de informações sobre diabetes, no meu canal tem um vídeo chamado Tudo que você precisa saber sobre diabetes. Bem bacana, pequenininho, 5 minutinhos ali falando sobre o que você precisa saber de antemão, tá bom? Eu acho que para diabetes é o suficiente para os nossos usuários, para os nossos clientes, tá bom? Então, muito obrigada, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do nosso programa de hoje. A gente tentou trazer uma temática
muito frequente no consultório, temática pedida, que traz muitas dúvidas, né, tanto para vocês como pacientes, como para os familiares de vocês. Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, manda aqui pra gente no Instagram, ou manda no canal Dr. Ronaldo César, que a gente vai estar respondendo, tá bom? Até o próximo programa. Se gostou do tema, dá like, compartilha com teus amigos, se inscreve no nosso canal, ajuda a difundir informações de saúde que é tão necessária para todo mundo hoje. Até mais, até o próximo programa.